Olá, eu sou Andréa de Assis Ferreira, professora do Centro Pedagógico e do mestrado profissional da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje eu gostaria de convidá-los a refletir comigo sobre o desenvolvimento profissional docente e as tecnologias digitais. Para começo de conversa, eu acho que é importante a gente destacar o que a gente está chamando de desenvolvimento profissional docente, né? Então, o desenvolvimento profissional é um processo complexo que envolve tanto a formação inicial quanto a continuada, as experiências como aluno, professor, né? O contato com colegas, pais, as leituras, as reflexões pessoais que são feitas acerca da própria prática docente. Então, é um processo dinâmico, reflexivo e contínuo. Ele pressupõe uma aprendizagem ao longo de toda a carreira docente. É muito importante a gente destacar que esse processo não é um evento, é um processo complexo que envolve múltiplos fatores e atores, e se entrelaçam dimensões afetivas, de sociabilidade, dentre outras. Nos últimos 20 anos, muitas investigações têm evidenciado como as tecnologias elas trazem oportunidades únicas para o processo de ensino-aprendizagem. Então, são múltiplos os suportes mediáticos que estão disponíveis, que podem ser utilizados criativamente em projetos educacionais. Então, nós temos o podcast, os canais do YouTube, os blogs, os Wix, a rede de colaboração online. Então, todas essas possibilidades, elas redimensionam as condições de aprendizagem. Elas abrem as fronteiras para a constituição de novos saberes. Muitos autores, eles comentam que consideram que a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Mas, na verdade, a gente vive uma evolução tecnológica. Essas tecnologias não foram empregadas, elas não são empregadas no processo de ensino-aprendizagem de um dia por outro. A evolução tecnológica não se restringe só aos novos produtos, mas aos comportamentos dos indivíduos que repercutem na sociedade, sejam eles intermediados ou não pelas tecnologias. A tecnologia ela pode não ser pedagogicamente imparcial, mas não modificam por si só a pedagogia empregada na prática. Por isso que não é suficiente o investimento somente em cursos de treinamento para o uso de determinada ferramenta, determinada tecnologia. É necessário investir na formação para o uso didático desse recurso tecnológico. Essas novas formas de movimentação e a reorganização da sala de aula, elas criam uma distinta relação de tempo entre o trabalho docente, o aluno e o trabalho de cada um deles entre si. Gatti já dizia isso desde lá de 1993. Então, a rotina da escola, ela se modifica. Os professores, é necessária uma reorientação da sua carga horária de trabalho para que ele tenha tempo de refletir, planejar as atividades fazendo o uso dessas tecnologias. Então, a interação e a comunicação que essas mídias digitais elas proporcionam, elas alteram a perspectiva de tempo e de espaço. Então, elas possibilitam para a educação a possibilidade de sair do isolamento. Ela possibilita a troca de informações, a criação de formação de comunidades e a efetivação da colaboração mesmo. Além das tecnologias digitais, elas promoverem experiências educativas múltiplas junto aos alunos, efetivando uma multimodalidade, ela também constitui sim, uma ferramenta significativa para o próprio desenvolvimento profissional docente. E a sua utilização, ela mediada de um trabalho colaborativo, ela pode catalisar esse desenvolvimento profissional. Para esses dois construtos, há várias leituras de sugestão. Então, eu sugiro a Kensky, o Meirinhos. Em relação ao desenvolvimento profissional de professores, nós temos as referências como o Hargreaves, o Costa, o Ponte, o Day e a Flores. Parte dos limites da integração dessas tecnologias digitais no processo de desenvolvimento, na formação do professor, tem sido uma tendência a olhar apenas para a tecnologia e não como ela pode ser usada.
Então já é fato, né, já é de conhecimento de que só a integração dessa tecnologia no processo educacional não é suficiente. A gente precisa entender os vários aspectos que estão envolvidos nessa integração, né? E para isso, Mishra criou um modelo teórico, né, o TPEC, que ele propõe, né, que esse corpo de conhecimentos eles sejam entendidos de forma a integrar a tecnologia, o conteúdo e a pedagogia. Então, o que ele propõe? Que essa rede desses conteúdos e atividades, elas são mais do que uma metodologia ou uma estratégia para a formação de docentes, né? Ela requer uma nova cultura docente, ela requer entender de uma nova prática pedagógica que é convergente com a sua formação, uma habilidade para atuar em espaços educacionais diferenciados. Então, tem um conhecimento tecnológico, conhecimento de conteúdo, conhecimento pedagógico e as interseções, né? O conhecimento tecnológico de conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento tecnológico e pedagógico, né? E dessa interseção, nós vamos ter aí um modelo de formação ideal, que seria um modelo onde o conhecimento tecnológico e pedagógico de conteúdo ele seja abordado, né, de uma forma colaborativa e de uma forma a desencadear um desenvolvimento profissional docente, onde há uma apropriação dessas ferramentas na prática. Esse modelo, ele enfatiza múltiplas interações, né? Então, há a interação entre os conhecimentos relativos, né, às ferramentas tecnológicas e o potencial que elas têm, né, em relação aos limites e possibilidades pedagógicas. Nós temos o modo como o uso de determinada ferramenta pode motivar os estudantes, né, e como promover estratégias de trabalho colaborativo e de aprendizagem e interação entre esses pares. A compreensão de como essas ferramentas tecnológicas e o conteúdo estão relacionados, né, influenciando-se e limitando-se mutuamente. Os diversos elementos que caracterizam os contextos de trabalho do professor, como os aspectos infraestruturais, culturais, socioeconômicos e as interferências ou influências na integração das tecnologias digitais nas atividades de aula. Mas para essa integração, existem fatores que afetam o uso dos professores, né? Então, precisamos ter na escola um ambiente propício para autonomia e realização profissional. E seria um clima de colaboração e de partilha entre os professores versus a esse individualismo competitivo que a gente está vivendo hoje, para que esse professor ele tenha segurança para experimentar coisas novas, né? Então, é necessário um conhecimento pedagógico, porque ao usar a tecnologia, o professor ele precisa ter essas habilidades para explorar o potencial de cada tecnologia. As habilidades tecnológicas, né, vivemos num momento muito dinâmico, onde a cada momento temos novas ferramentas tecnológicas disponíveis e há necessidade aí de uma habilidade básica, né, em determinada tecnologia que você vai aplicar. A colaboração, que para mim é o fator que mais afeta o uso da tecnologia pelos professores, né? Porque no trabalho colaborativo, essas relações elas são voluntárias, elas são espontâneas e elas são orientadas para um objetivo comum, que é essa reflexão colaborativa, né? Então a gente aprende quando estamos envolvidos nessa reflexão. Através dessa verbalização, da interação entre os professores, formulando ideias, aprendendo uns com os outros, interiorizando a teoria, criticando as nossas próprias concepções e as dos outros, aumentando seus conhecimentos e discutindo novas estratégias de ensino e aprendizagem, é que a gente efetivamente consegue colaborar com o outro e com o nosso próprio processo de desenvolvimento, né? Um outro fator que também é primordial e
e hoje aqui preparando a comunicação para vocês, eu tive a sensação de que tudo que já foi dito sobre as tecnologias e seu papel potencializador no ensino já foi esgotado, né? Mas existem muitas pesquisas e ações que oferecem meios eficientes de listar o que nós, professores, precisamos saber, né? Mas ainda é incipiente os trabalhos que identificam as sugestões de como nós, professores, devemos alcançar essas habilidades. Então, por exemplo, nós temos muitas oficinas de pacotes específicos de hardware e de software que levam ao acúmulo de habilidades específicas, mas não promovem a integração ou aplicação desse conhecimento na nossa prática. Então, é necessário uma flexibilização e uma resiliência imensa, porque nós estamos lidando com algo que muda o tempo todo. A tecnologia e a prática pedagógica é um relacionamento em constante evolução. Às vezes temos ideias relacionadas ao conteúdo. Outras vezes temos as tecnologias que permitem diferentes tipos de representações e acesso a esse conteúdo. Então, é muito importante uma necessidade de desenvolver de forma mais explícita no currículo da nossa formação, das licenciaturas, oportunidades relevantes para a compreensão e análise do processo de se tornar professor. Habilitar os professores para a efetiva integração das tecnologias, implicando programas de formação com essa finalidade. E uma abordagem de forma empírica e também teórica. Uma integração entre a teoria e prática, coisa que nós falamos muito e que precisamos ver isso em prática, desde o currículo da formação inicial, como também na formação continuada de professores. É necessário uma participação ativa desse aluno, avaliações processuais considerando as habilidades, atitudes e potencialidades do aluno, do docente, ações mediadas em espaços híbridos, presenciais ou virtuais, ação crítica em relação ao processo de formação, para que a gente possa flexibilizar o processo formativo. É necessário criar espaços estrategicamente colaborativos, pensando para que o corpo docente experimente, teste, discuta e troque experiência a respeito de possibilidades didáticas, proporcionar uma ambiência tecnológica que auxiliará o professor a pensar alternativas para compor suas práticas com o uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. A instrumentalização é importante e necessária. No entanto, a formação ela precisa ocorrer em nível didático expresso em práticas. É necessário entender o contexto de sociedade e o que as mudanças tecnológicas estão provocando, para acompanharmos no mesmo compasso o que estamos fazendo dentro e fora de sala de aula, para a gente buscar aproximar esses hábitos como apoio ao estudo e à aprendizagem. Eu termino minha fala trazendo para vocês algumas questões para refletirmos. Como a atividade profissional do professor pode ser potencializada pela utilização das tecnologias digitais? Como a mediação das tecnologias pode potencializar a prática docente dos professores? Como criar um espaço de colaboração nas escolas para reflexão e desenvolvimento profissional dos docentes? Como criar estratégias de vivência e experimentação das múltiplas ferramentas tecnológicas? Bem, me despeço. Espero ter contribuído um pouquinho para a reflexão dessa temática. Muito obrigada. Até mais.